tá? Eu postei lá, gente, a nossa última aula, que a gente mais discutiu sobre o trabalho, né, efetivamente, do que teve uma aula conceitual. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre o subsistema treinamento e desenvolvimento, até para vocês entenderem qual vai ser a responsabilidade de vocês dentro desse processo, tá? Então, entender a complexidade. Então, antes daqui entrar e outros, o Conselho de Psicologia me deu retorno, então eles vão conseguir ajudar a gente em 2 capacitações, na de elaboração de documentos psicológicos e atendimento virtual, só que ele só tem disponibilidade uma para setembro e uma para outubro. Então, a de documentos psicológicos seria setembro e outubro seria de atendimento virtual. Então, foi o retorno que eles já me deram, mas eles nem conseguem me dar uma data certa ainda. Mas nessas 2 capacitações, a gente teria mais o papel de gerenciar, né? Contactar, fazer inscrição, depois disponibilizar link, essas questões, entendeu? Do que efetivamente conduzir, né? Então, o nosso papel nessas 2. E aí, a gente conduziria mais 3, né? Fechando aí 5 capacitações ao todo, né? 3 vão ser ministradas por vocês, uma por cada grupo, e as 2 em parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Como é que estamos em relação ao levantamento da necessidade de capacitação, gente? Do instrumento, como é que estamos? Quem tem um retorno para me dar? Ninguém tem retorno para me dar sobre isso? Ninguém fez o instrumento? Professora, sinceramente, pelo que eu saiba, eu acho que não. Porque ficou acordado que a gente ia criar um documento no Google Docs, só que eu acho que ninguém criou. Eu acho que ninguém fez nada. A gente não ia fazer esse levantamento essa semana, não foi isso que a gente combinou? Pois é. E aí? Vamos definir datas, vamos fazer planejamento, porque tudo vai depender, gente, disso. A gente não pode começar a montar os cursos se a gente não tem a necessidade de capacitação que foi diagnosticada. Eu quero compromisso, eu quero datas. Quando a gente pode iniciar a aplicação? Eu disse para vocês, esse é o documento da turma toda. Esse vai subsidiar depois o planejamento dos grupos. Mas é o documento único dos 3 grupos. E aí tinha ficado combinado de vocês fazerem esse documento. E, gente, é uma página, fala sério. É um documento muito mais simples do que vocês tiveram que elaborar para o ERE, por exemplo. Vamos lá, eu quero datas, quero compromisso, quero que a gente faça agendamento, para eu poder saber quando é que a gente vai poder trabalhar no planejamento da capacitação. Vamos lá. O que vocês me dizem? Professora, eu posso criar o documento e compartilhar o link com a turma para a gente começar a editar e fazer o formulário em si. Porque eu sei que a senhora tinha dito para a gente criar um textozinho base, explicando o que seria, qual era o objetivo daquela pesquisa no momento. Mas é um parágrafo, então... é um parágrafo, pois tá? Eu sei, professora. É nada absurdo. Mas e aí, quando é que esse documento vai poder ser descrito? Quando é que a gente vai começar a fazer a aplicação? Vamos lá, eu quero datas. Acho que a aplicação poderia ser de segunda-feira, uma semana, de segunda-feira, do dia 9 até o domingo, que seria dia 15. O que vocês acham da gente fazer o documento até quinta, sexta a professora revisa, para ver se tem algo que pode ser adicionado, para segunda-feira a gente já começar a aplicação? Ou está muito apertado? Não, foi isso que o Felipe sugeriu, pode né? Ser. Sim, pode ser. Então, pronto, estamos combinados, isso está sendo gravado, tá? Eu poderia usar contra vocês depois, que fique bem claro. Então, vocês têm até quinta-feira para compartilhar comigo, tá? Para eu dar essa verificada, se não tem alguma correção para ser feita, antes de disponibilizar. Então, hoje são 3, vocês têm que mandar até o dia 5, tá?
E aí, na sexta-feira, dia 6, eu vou revisar esse material. E aí, a aplicação vai ser de 9 a 13 de agosto. Que fique claro que 13... Tá dia 15, Camila. 15. No domingo. Esse domingo, dia 15. Que fique claro que dia 13 é meu aniversário, então eu acho que bom todo mundo me dar parabéns, mandar presente para mim, tá? Ó, então 9 a 15, aplicação. Porque aí, quando for no dia 10, a gente já vai ter na aula do dia 17, a gente já vai ter essas informações para a gente começar a fazer planejamento, tá? Então, é muito importante isso. Diga, Amanda. É só uma dúvida sobre esse, que eu já entrei atrasada, mas acho que a senhora está falando do formulário que a gente vai fazer para os alunos escolherem quais os cursos eles vão escolher, para a gente poder fazer a capacitação, é isso, né? Exatamente. Que a gente está falando. Ah, tá. Tá bom. Que deveria ter sido feito, né, semana passada, e a aplicação tinha que ter começado ontem, né? Mas a gente está aí, vai atrasar uma semana, né, em função disso. Então, a aplicação fica de 9 a 15, e aí, quando for dia 17, na nossa próxima aula, a gente vai conversar, compartilhar o que a gente vai trabalhar. Diante da informação, né, do levantamento, a gente vai ter o resultado, e aí, a partir daí, a gente vai trabalhar. Aí, nesse caso, gente, uma sugestão, tirem do levantamento elaboração de documentos psicológicos e atendimento virtual, porque a gente já vai ofertar, independente de diagnóstico, tá? Então, podem tirar, porque isso já vai estar. Aí a gente pega só os 3 primeiros, no caso, tá? Porque a gente já oferta, em parceria com o conselho, esses 2, a gente pega os 3 mais votados para serem conduzidos por vocês, tá? Tudo bem? Então, quando for no dia 17, a gente vai conversar, já com o resultado, a gente vai mostrar, olha, aqui, o que a gente pode trabalhar, como é que a gente vai planejar, entendeu? E aí partir para vocês entenderem que, munidos do diagnóstico, o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso próximo passo. Mas na aula de hoje a gente já vai entender o que vocês vão precisar me entregar em termos de planejamento, tá? Vocês acham, assim, no final da aula de hoje eu vou perguntar para vocês se ficou já mais claro, porque assim, o que a gente pode fazer? Ao invés de fazer uma aula só para discussão no dia 17, a gente poderia fazer no dia 19 já a apresentação, munido das orientações de hoje. Então, vocês aproveitariam segunda, terça e quarta para trabalhar no planejamento, numa apresentação do planejamento de vocês, tá? Indicando como vai ser a capacitação, que tipo de assunto vai ser trabalhado, tá? Quem vai ministrar, por meio de qual plataforma, então vocês vão informar isso tudo. Mas ao final da aula de hoje a gente vai conversar sobre isso, para que fique bem claro o que a gente vai esperar de vocês durante esse processo, ok? ERE, IG e FAPSE no ar, os 2, eu já recebi do da FAPSE. IG, ok? Grupo IG. Tá ok, professora. Eu vou enviar para a senhora um resuminho do nosso progresso aqui, tá bom? Muito bem, muito obrigada, Igor. Então, vamos começar a aula de hoje, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem o que deve constar, além da parte conceitual, claro, retomando aí o que a gente já viu sobre treinamento e desenvolvimento e educação, e entender qual é o nosso papel enquanto pessoa que vai conduzir ou gerenciar um processo de treinamento e desenvolvimento e educação, que é exatamente o subsistema que a gente está focando agora, tá? Então, ver o que vocês vão precisar levantar, né? Estudar em termos de informação, que assuntos a gente vai trabalhar a partir da capacitação que a gente for ministrar, tá? O que a gente tem que levar em consideração nesse planejamento, tá? Então, eu vou projetar, e aí, qualquer momento, gente, vocês me perguntem, tá? Vocês tirem dúvida, não esperem terminar, tá? Kim, principalmente você, que não foi minha aluna nesse assunto, se você tiver alguma dúvida, você fique à vontade para perguntar, tá? Então, vamos lá, gente. Um dos principais subsistemas que ficam, né, sob responsabilidade do psicólogo organizacional e do trabalho é a área de treinamento e desenvolvimento. Como a gente já tem conversado,
não necessariamente o profissional de pote ele vai conduzir as ações de capacitação ou os treinamentos, né? Ele pode trabalhar também como gestor desse processo, levantando, fazendo diagnóstico, como a gente vai fazer, e até mesmo gerenciando o evento propriamente dito, que também vocês vão fazer. Então, vocês vão ter as duas experiências, tanto como uma pessoa que está estabelecendo uma parceria com um órgão, que no nosso caso é o nosso representante da nossa categoria, que é o Conselho Regional de Psicologia, quanto vocês vão ter a experiência enquanto pessoas que vão estar ministrando, planejando e executando o plano de treinamento e desenvolvimento propriamente dito, tá? Então, vocês vão ter as duas experiências durante o nosso estágio. Então, o treinamento, gente, ele tem sido, né, usado e tem tomado cada vez mais importância e se tornado vital para o sucesso das organizações, principalmente em função, né, da preparação, né, que vai do desenvolvimento das competências que serão necessárias para atuar naquela organização, em determinado cargo, ou mesmo de forma mais estratégica. Durante muito tempo, o treinamento foi visto, sim, ainda, enquanto, né, um dinheiro ou um gasto desnecessário, que era passível de corte, né, no momento de uma dificuldade, a primeira coisa que as organizações faziam era corta a verba de capacitação. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda vê isso, mas as organizações, elas já estão vendo com outros olhos e reconhecendo a importância do treinamento. E por que sempre é necessário treinar? Porque sempre é importante promover ações de capacitação. Porque novas tecnologias são incorporadas, competências são consideradas desatualizadas e, portanto, elas são descartadas, e novas competências em função justamente desse acelerado avanço tecnológico, dessas mudanças organizacionais, políticas, contextualizadas, né, globalizadas. Então, há uma necessidade de constante atualização dos trabalhadores, né, de suas competências. Então, por isso, a todo momento, há uma necessidade de novos diagnósticos, né, novas atualizações, para que, de fato, os trabalhadores estejam sempre ou à frente ou preparados para atuar, né, nas suas funções. Quando uma empresa busca crescer e ser bem-sucedida perante o mercado, é importante que ela invista em recursos humanos. Assim, é possível levar treinamento e desenvolvimento para os colaboradores. A principal razão de as empresas treinarem novos funcionários é levar suas competências ao nível exigido para um desempenho satisfatório. O treinamento adicional lhes oferece a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, né, novas competências. Como resultado dessas ações de treinamento, eu tenho funcionários mais eficientes nos seus empregos e capazes de desempenhar a contento não só os cargos atuais, mas também ocupar outros cargos no futuro, né? Principalmente no que diz respeito a cargos de liderança, né? De gestão. E aí, por que, né, esse contexto que força as organizações a investir em treinamento, desenvolvimento e educação? De um lado, eu tenho a concorrência, né? Então, organizações, empresas com o mesmo perfil, com o mesmo ramo de atuação e que concorrem diretamente com o meu negócio. Outras, os clientes cada vez mais exigentes, que levam em consideração, sim, bom atendimento, bom preço, qualidade do serviço, do produto que é oferecido, e até mesmo hoje o perfil dessa organização, né, e responsabilidade social, diversidade. Então, tem todo um perfil hoje de cliente que exige, sim, e esse cliente, gente, hoje tem uma responsabilidade ainda maior, né, as organizações a estarem preparadas para atender essa clientela, que ela não só está exigente, como no momento que ela está achando que o serviço não está contente, ou que a atitude da organização foi inadequada, hoje todo mundo põe nas redes sociais. Então, é um cliente exigente, cada vez mais exigente, e que está, sim, tendo acesso direto às redes, às informações, né? O que pode tanto elevar uma organização, quanto também prejudicar. Vai depender da própria organização, claro. Ainda diante desse contexto, eu tenho novas tecnologias a todo momento, né? Então, que forçam as organizações a se modernizarem, a se atualizarem, né? E a investir em treinamento e desenvolvimento e educação. E, por outro lado, claro, eu tenho também o interesse, né, do capital, dos acionistas, administradores, também que querem, nesse contexto, mais resultados, mais desempenho, consequentemente, mais lucro. Então, todos esses fatores acabam
que forçam, né, por livre e espontânea pressão mesmo, as organizações a investirem em treinamento e desenvolvimento e educação. E aí, para eu entender, né, como é que funciona esse processo de treinamento e desenvolvimento e educação, ele inicia, como exatamente o ponto que a gente vai começar, um diagnóstico ou levantamento de necessidade de treinamento. Qual é a diferença entre eles dois? O diagnóstico, ele me dá uma situação, uma informação, que não só pode subsidiar treinamento e desenvolvimento, mas também outros processos. Então, um dos diagnósticos que a gente pode trabalhar outros processos de gestão de pessoas é o mapeamento de competências, por exemplo. Só que eu posso aplicar um outro instrumento que é parecido com o que a gente vai aplicar, na verdade, que ele lista opções ou mesmo põe, assim, no campo aberto, qual seria o interesse ou necessidade do trabalhador em termos de desenvolvimento. Então, é o que a gente chama de levantamento de necessidade de treinamento. O que é muito comum ainda hoje, tá, gente? Mas qual é a restrição dele? Ele só tem fins de capacitação. Então, é igual a gente vai fazer. A gente já vai dar uma lista pré-estabelecida com opções, né, para levantar junto aos nossos discentes, para que, né, munido daquelas opções, eles indiquem a que atenderia mais a necessidade em termos de desenvolvimento. Né? Mas eu posso fazer isso em termos globais, assim, e não dar opções, para que eu tenha como avaliar, por exemplo, o déficit ou a lacuna de competência dos trabalhadores. Mas, no nosso caso, a gente vai direcionar, já vai dar opções para eles elencarem, diante dessas opções, a que seria mais necessária, efetivamente, nesse momento. A partir desse diagnóstico, eu vou definir, escolher os métodos adequados à instrução. O que é isso, professora? Eu vou, basicamente, informar como a gente vai ensinar esse aprendiz. Tá? Então, qual vai ser o método que eu vou utilizar? Eu vou fazer palestra, eu vou fazer algo mais dinâmico, onde o aluno ali, ele interage mais, ele participa mais. Então, eu vou definir ao melhor método, né, adequado. E isso vai depender do quê, gente? Do assunto que eu vou trabalhar. Se é um assunto muito teórico, muito conceitual, é muito mais difícil você ter uma interação ou atividades práticas, por exemplo, como um workshop ou alguma coisa nesse sentido. Mas, dependendo do assunto, eu posso torná-lo mais dinâmico, né, com participação, interação mais com os alunos. Munido, definir o método que eu vou usar para instruir, para ensinar os meus aprendizes, eu vou coletar o material e os dados para instrução. O que é isso, gente? Eu vou estudar. Que assuntos eu vou trabalhar? Como eu vou repassar? Os slides que eu vou preparar, eu vou fazer slides, eu vou trabalhar material escrito, eu vou disponibilizar texto, capítulo. O que eu vou fazer? Então, eu vou coletar todo esse material. E, principalmente, coletar o material indicando assim, eu vou partir de onde? Imagine o seguinte, se eu estou falando os cursos que a gente vai trabalhar, né? Imagina o conselho lá, ele vai falar sobre atendimento virtual. E aí ele tem que entender, olha, eu vou ministrar um curso onde eu tenho múltiplas abordagens, então eu não vou focar, por exemplo, no meu curso, a abordagem X ou Y, né, uma base teórica muito formalizada, eu vou falar de maneira global. Então, isso eu tenho que ter cuidado para saber o meu público-alvo, o meu perfil, né? Até se exige pré-requisito, então, nesse caso, por exemplo, eu estou falando com estudantes de psicologia, né? Que já estão em formação, ou dependendo do curso, eles já estão no final ou no início do curso. Então, eu tenho que levar isso em consideração, para saber se eu preciso ser um pouco mais introdutório ou eu posso já ser mais avançado. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração na hora do meu planejamento. E aí, munido dessa coleta, né, desse levantamento de material, eu vou elaborar o meu plano de treinamento. E aí eu vou dizer, olha, tá aqui, esse vai ser meu público-alvo, é assim que eu vou conduzir, tá aqui a ementa, são esses assuntos que eu vou desenvolver, né? Eu vou abrir 15 vagas, eu vou trabalhar pelo Zoom ou pelo Google, eu vou definir o passo a passo do meu programa, o que eu vou precisar, né, fazer esse planejamento. E a partir daí, claro que nesse caso, vocês estão sendo treinados, mas o treinamento dos instrutores, imagina que eu estou contratando alguém de fora, e aí eu tenho especificidade da minha organização, eu tenho certas restrições, eu sei lá o que seja dentro da minha organização. E aí eu vou preparar esse meu instrutor
né, para que ele não seja uma pessoa de fora que está vindo e não conhece nada da cultura, da realidade daquela organização. Então, é uma preparação do instrutor. E aí, depois, claro, depois dessa preparação, a execução do treinamento propriamente dito, tá? E a partir disso, lembrando que a gente vai fechar todo esse ciclo também, tá? Dentro do nosso trabalho, eu vou fazer avaliação e controle dos resultados. Então, não basta eu ir lá, levanto a necessidade, vou lá, ministro o curso do jeito que eu acho que é legal, que seria importante, informações que eu acho, e aí, de repente, eu vou, pronto, a gente era isso, e aí, tchau e bem. Não, a gente vai querer avaliar, de fato, se o nosso planejamento e a nossa execução atendeu às necessidades dos nossos aprendizes, né? A gente vai investigar junto com os nossos discentes, o assunto foi legal, né, que foi trabalhado, a maneira, a didática, a plataforma utilizada, a interação com os discentes. Então, isso tudo a gente vai levantar, tá? E aí, por fim, a elaboração do relatório de treinamento. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar cada um desses resultados, tá? E aí, no final do nosso estágio, a gente vai fazer um compilado, mas nada elaborado demais, porque vocês já estão trabalhando, né, esse passo a passo. Então, vocês só vão consolidar para mim o diagnóstico, qual foi o resultado do diagnóstico, né? O que vocês levantaram. Depois, como foi o planejamento? Vocês vão incorporar junto nesse relatório. E aí, a avaliação, quais foram os resultados da avaliação? Né? Então, cada grupo vai fechar todo esse ciclo e me entregar só um trabalho escrito, a gente ainda vai definir bem esse formato, mas ao final do estágio, esse fechamento, tá? De todo esse processo dentro do fluxograma de treinamento, desenvolvimento e educação, tá? Então, o subsistema de avaliação, né, que esse último item lá, ele é responsável pelo provimento de informações, né, em retroalimentação. Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui, ó, exatamente esse ciclo, né, do treinamento de desenvolvimento e educação. Eu começo com a avaliação de necessidades, desenho, execução e avaliação de treinamento, que é esse ciclo que vocês vão me entregar, tá? A gente está onde agora? A gente vai iniciar a fase de avaliação de necessidade, onde a gente vai ter o diagnóstico, que é diante desse diagnóstico que a gente vai trabalhar o nosso desenho e execução, tá? Que o desenho vai ser o planejamento, que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, tá? E depois a execução propriamente dita. E ao final, a gente vai encaminhar para esses aprendizes que se inscreveram e participaram do curso, a avaliação do treinamento que foi fornecido, tá? E por que a gente diz que é uma informação e ele provém dados que retroalimentam esse subsistema? Porque imagina que eu vou lá e faço a avaliação de treinamento e eu vejo que, de fato, eles não gostaram, o conteúdo não atendeu à necessidade, e aí eu posso usar essa mesma informação para subsidiar um novo planejamento, tá? E aí eu não preciso necessariamente fazer um novo diagnóstico. Então, o que são esses três elementos, né? Esses três conceitos que formam o subsistema treinamento, desenvolvimento e educação. O treinamento é uma atividade que visa o preparo do indivíduo para o cargo que foi selecionado, então é uma ação pontual direcionada ao cargo que a gente está ocupando, as atividades que a gente está desempenhando no momento atual. O desenvolvimento, por sua vez, ele tem um caráter de formação mais a longo prazo, tá? Já no contexto da organização, onde são propostas ações para crescimento na carreira profissional. Então, o desenvolvimento, ele é médio e longo prazo. Então, eu quero preparar para novos cargos, eu quero preparar para um cargo de liderança. Então, eu trabalho ações de desenvolvimento. Então, eu preparo esse aprendiz, treinando, que a gente chama, para ocupar cargos de responsabilidade no futuro, tá? Então, o treinamento, eu foco o que o aprendiz está fazendo no momento atual. Já a educação volta-se para atividades que envolvem as relações de vida em sociedade e crescimento mais amplo do indivíduo. O que é isso aqui, gente? São as educações corporativas, tá? Escolas de governo, no caso público, que eles vão trabalhar a formação educacional mesmo, formal, tá? Então, imagine o seguinte, que eu tenho um quadro de trabalhadores que só tem o ensino fundamental. E aí, para eles progredirem na carreira dentro da organização, ocuparem um outro cargo, eles precisam ter um ensino médio completo. E aí eu posso, né, pensando nesse desenvolvimento na carreira, né, motivacional, aí mesmo caráter motivacional,
eu posso propor em parceria com profissionais ou mesmo com instituições que promovam, por exemplo, o ensino de jovens e adultos, e aí eu formo uma turma para ensinar, para que eles possam, por exemplo, fazer o DESU, nem sei se é essa a nomenclatura mais que usa, mas que aí eles possam concluir o ensino médio, por exemplo. Então, eu estou falando de educação formal, tá? O mesmo acontece para nível de formação superior ou mesmo de pós-graduação. Imagina que eu quero capacitar, meus trabalhadores hoje estão com nível superior, eu quero dar 50% de desconto numa especialização, eu firmo parceria com uma instituição que promove pós-graduação, entendeu? Então, é nesse nível que ocorre a educação. O treinamento possui caráter sistemático e de prévio planejamento para a condução de melhorias de desempenho de tarefas de trabalho. Ele é mais focalizado e orientado para questões concernentes a desempenho no curto prazo, como eu falei. Treinamento é uma aquisição sistemática de atitudes, competências, pelo indivíduo ou por grupos, que resulta na melhoria do desempenho no trabalho. Treinamento pode ser definido como qualquer ação organizacional desenhada e executada com o objetivo de intencionalmente ampliar a aprendizagem de atores organizacionais. Então, eu promovo esse treinamento igual a gente vai fazer, focado para o desenvolvimento de determinada competência, tá? Então, ou elaboração de documentos psicológicos, ou atendimento virtual, ou preparação, né, elaboração de currículo. Então, eu tenho intenção, eu tenho planejamento e um objetivo já bem traçado que eu quero alcançar ao final do treinamento. A noção de treinamento deve ser entendida como um processo sistemático, propositadamente conduzido pela organização. Por que a gente fala em intenção, em propósito? Por quê? Porque às vezes, gente, informalmente, às vezes não, muitas vezes, a gente acaba aprendendo muita coisa de forma desestruturada. Então, imagina que eu trabalho lá com o Igor, e aí a gente conversa, não, eu vou lá e tiro, né, converso com o Igor informalmente, olha, eu vou fazer isso, o que tu acha disso, né? Tu sabes alguma coisa sobre isso? E aí, informalmente, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou desenvolvendo competências. Mas não foi um processo formal, intencional, estruturado. Mas também essa interação com colegas, né, com gestores, acaba, sim, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional também, né? Então, a noção de treinamento deve ser entendida como um processo sistemático, propositadamente conduzido pela organização. Este termo representa com fidelidade a chamada aprendizagem induzida, né? Então, quando eu induzo o desenvolvimento, né, de determinada competência. O desenvolvimento, por sua vez, ele é mais orientado para ampliar as habilidades dos indivíduos para futuras responsabilidades, né? O desenvolvimento inclui, além do treinamento, a carreira e outras experiências. Então, como eu falei, são ações de aprendizagem e de desenvolvimento, como o próprio nome diz, que vão visar o desenvolvimento de competências a médio e longo prazo, tá? Não necessariamente o cargo que eu estou ocupando no momento. Mas ambos, né, são processos de aprendizagem, um focado para o cargo atual e outros para carreira, né, para desenvolvimento futuro. Treinamento, desenvolvimento e educação têm sido abordados atualmente na literatura a partir de um sistema composto por 3 elementos, que é o que a gente está exatamente conduzido nesse momento. Levantamento de necessidade de treinamento, planejamento do treinamento e avaliação do treinamento. Esse olhar sistêmico para o treinamento tem sido muito aceito pelos pesquisadores da área, que o entendem como fluxos de informações interligados, em que a avaliação permite a retroalimentação do sistema TDIE. Então, os objetivos, né, dessas ações. Ele tem sido conduzido pelas empresas com o objetivo geral de desenvolver pessoas, tanto na aprendizagem de novas habilidades e competências, quanto na ampliação daquelas já existentes, né, em função daquele todo o contexto de pressão que a gente descreveu, né, que acabam forçando as organizações a promoverem ações de treinamento, desenvolvimento e educação. O treinamento pode ser visto como instrumento administrativo de vital importância para o aumento da produtividade no trabalho e também como fator de autossatisfação do treinando, constituindo-se um agente motivador comprovado. Então, a gente não está falando aqui daquelas palestras motivacionais, que são divertidas, ou que vem um showman. Não, eu estou falando aqui que no momento que eu forneço para o meu aprendiz uma oportunidade, por exemplo, de concluir seu ensino médio,
ou até mesmo subir na carreira, isso sim se constitui enquanto fator motivacional, tá? Então, quais são os objetivos, né? Termos técnicos, tange os aspectos específicos da empresa, direcionando o treinamento que será aplicado, né? Então, eu tenho um objetivo específico de desenvolver determinado procedimento, determinado método. A área de TI&D responsável tem informações prioritárias e valores que serão passados para os treinandos, né? Em termos de comportamentos. Então, eu ensino também qual é o perfil, o que é esperado ali daquela organização, desde lá do processo de ambientação. Então, são objetivos das ações de TD&E: preparar as pessoas para a execução de tarefas peculiares à sua organização, mudar as atitudes das pessoas, neste ponto, essa mudança de atitude tem várias finalidades, desenvolver novas competências, conceitos e habilidades, transmissão de informações, desenvolvimento de conceitos, aumento de produtividade, melhorar a comunicação, diminuir o retrabalho, melhorar o relacionamento interpessoal, preparar as pessoas e a organização no que diz respeito à substituição e à movimentação de pessoas, por exemplo. Alguém levantou a mão? Diga, Igor. Professora, eu tenho uma pergunta sobre treinamento e desenvolvimento, né? Existe alguma relação legal da área de treinamento e desenvolvimento, assim, tipo, alguma obrigação específica que a justiça diga que a empresa tem nesse setor? Porque não, às vezes, no serviço público, por exemplo, eles obrigam, o TCU vem e diz, olha, será implantado um novo sistema, não sei o que, e vocês são obrigados. Aí, nesse caso, tem determinação legal. Mas na iniciativa privada, a não ser que seja uma ação mesmo, assim, de regulamentação, entendeu? Então, você é obrigado a preparar, mas, assim, só se é uma ação muito pontual, assim, ou uma legislação, ou um procedimento que tem que ser incorporado, e a organização, ela deve preparar os trabalhadores para executar aquele processo. Mas, de maneira global, assim, não. Entendeu? Entendi. Então, isso acontece. Às vezes, o TCU, por exemplo, na própria UFPA, olha, a gente vai ter que trabalhar um novo processo lá. Então, vocês são obrigados, e aí, nesse caso, são exceções dentro do planejamento, sabe? Então, a gente está falando que o primeiro passo para o subsistema de treinamento e desenvolvimento é o diagnóstico. Nesse caso, essas exceções acabam ficando fora do diagnóstico, porque elas nem estavam previstas, né? Mas no decorrer do processo, elas acabam aparecendo. Então, a gente sempre precisa, quando a gente estiver trabalhando de planejamento, orçamento de capacitação, definir ali, deixar reservado, porque essas exceções podem aparecer e você deve atender, que nesse caso é passível, sim, de punição, tá? Então, como é que funciona o processo de treinamento? Eu inicio o processo com diagnóstico, né, que pode ser um mapeamento de competências ou um levantamento de necessidade de treinamento ou capacitação, o planejamento, execução e avaliação. Então, onde nós estamos agora, né, iniciando a fase de diagnóstico. A partir do momento que a gente tiver esse diagnóstico, essa informação, eu vou iniciar e vou conduzir a fase de planejamento para execução e avaliação futuras, tá? Então, qual é a primeira etapa? Diagnóstico. Essa etapa visa levantar as necessidades, carências em termos de preparo profissional, através de pesquisas internas. Segunda etapa, desenho do programa de treinamento. É o planejamento das ações de treinamento a partir do levantamento das necessidades, incluindo as técnicas instrucionais. Essa etapa deve estar alinhada às estratégias da organização. Envolve identificar o que fazer, como fazer e por que fazer. Terceira etapa, aplicação ou implementação. Essa etapa depende de alguns fatores: adequação do programa de treinamento às necessidades da organização e dos treinandos, qualidade do material apresentado, apoio dos gestores, motivação do treinando, capacidade de aprendizagem do treinando, aplicação prática e tempo para assimilação. Quarta etapa, avaliação e acompanhamento. Essa é a etapa final do processo de treinamento. Avalia-se aqui se o treinamento alcançou o objetivo proposto, se atendeu às necessidades da organização e das pessoas envolvidas.
pode ser feita através de avaliação de reação, avaliação de aprendizagem, avaliação do comportamento no cargo e avaliação do resultado. A gente vai falar mais na frente sobre essas possibilidades. Então, a etapa da avaliação de necessidade de treinamento, que é o que a gente vai iniciar semana que vem. É o principal momento para se estabelecer as relações entre o treinamento em si e seus resultados, pois é a etapa em que as decisões acerca de quais ações de treinamento, desenvolvimento e educação, quem e o que será treinado, entre outras, são tomadas. Porque imagina o seguinte, gente, você está dentro de uma organização, você tem lá um orçamento e você tem que definir de maneira objetiva que ações eu vou promover, quem eu vou treinar, que competências eu vou priorizar. Então, esse é o primeiro dilema que vocês vão encontrar. E se eu tenho pouco recurso, eu tenho que trabalhar muito bem aquele recurso para atender o maior número de necessidades. Então, por isso a importância de um diagnóstico. Porque, caso contrário, eu vou direcionando esse orçamento, esse planejamento, por ações, às vezes, que não estão diretamente relacionadas às principais necessidades do meu aprendiz, do meu trabalhador. E aí eu acabo trabalhando o que está na moda, ou o que eles acharam interessante, curioso, ou qualquer que seja o motivo. E nada vai ter a ver a melhorar efetivamente o trabalho que está sendo executado, entendeu? Então, por isso a necessidade de fazer esse levantamento de necessidade de treinamento. E aí vocês devem perguntar, professora, tá, mas a senhora está falando isso é tão importante, por que a gente não vai fazer no nosso planejamento? Por que a gente não vai fazer? Porque a gente teria que mapear todas as competências do psicólogo, independente da sua área de atuação, para poder apresentar para os nossos discentes e aí a gente ter esse retorno. Então, a gente não tem esse tempo, né, para fazer isso tudo, mas em condições normais, a gente usa as competências que estão sendo desenvolvidas pelo profissional para poder fazer a avaliação das principais necessidades dele. No nosso caso, como é um aluno em formação que não tem nem área de atuação ainda definida, eu teria que dizer, né, apresentar as competências de todas as áreas de atuação, para a partir dali a gente conduzir o diagnóstico. Então, infelizmente, agora a gente não tem esse tempo hábil. Por isso, a gente está listando opções para poder fazer esse levantamento. E, além disso, gente, a gente não tem perfil nem conhecimento mesmo para trabalhar todas as competências, né? Então, por isso, a gente vai direcionar para algo que a gente tenha domínio e possa conduzir, tá? No processo de avaliação de necessidade de treinamento, identifica-se de modo rigoroso o que, onde e quem precisa ser treinado em uma organização. Trata-se, portanto, da matriz de informações que alimentará o restante do sistema de treinamento. Então, vocês vão ter que responder, a partir do diagnóstico, gente, o que será trabalhado? Onde o treinamento vai ser conduzido? Quem vai ser treinado? Qual é o número de inscritos? Qual vai ser o perfil desse aprendiz? A gente vai conduzir esse treinamento em qual plataforma? Como é que a gente vai interagir com esses alunos? Que assunto a gente vai trabalhar? Quantas horas serão oferecidas em termos de capacitação? Então, isso tudo vocês têm que definir. A gente vai disponibilizar uma apostila? A gente vai trabalhar só com slides? Ou a gente vai trabalhar de forma interativa? Vão ter atividades, vão ter trabalhos que eles vão ter que entregar. Vocês vão definir esse passo a passo. A avaliação de necessidade de treinamento pode ser definida como processo sistemático de coleta, análise e interpretação de dados ligados a discrepâncias de competências nos níveis organizacional e individual, de tarefas destinadas ao desenho, planejamento, execução e avaliação de cursos. Isso é um modelo bem simples, tá? De LNT, tá? Então, aqui o colaborador, o cargo, o curso, ou aí, nesse caso, eu posso dar um instrumento desse com algumas opções já preenchidas, ou levantar do zero, né? Aqui, de todos os cursos da face da Terra, qual vocês teriam interesse? Aí vocês informam. Avaliação de competências, no caso que eu falei para vocês, a gente pode fazer outra modalidade, que é eu faço uma lista das competências que são necessárias para o desenvolvimento das atividades daquele trabalhador, e aí ele vai avaliar a necessidade de capacitação naquelas competências que hoje ele precisa para trabalhar, entendeu? Então, não vai extrapolar, não vai no nível de curiosidade, de interesse particular. Não, vai ser como é que eu faço, basicamente, como é que eu posso melhorar a execução do seu trabalho,
Então, desenvolvendo as competências que você tem maior necessidade de capacitação. E aí a gente trabalha as competências. Planejamento e execução do treinamento, né? A segunda fase do sistema. Tem como característica básica a aplicação de métodos e teorias instrucionais que visam possibilitar o planejamento e execução de ações de aprendizagem induzida, né, de competências. Então, aqui, o que eu vou ter no meu planejamento? Gente, isso aqui é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Vocês vão ter que definir no planejamento de vocês. Quem deve ser treinado? Qual é o meu público-alvo, gente? Quem são meus treinandos, né, meus aprendizes ou instruendos? Né? Basicamente, qual é o perfil do nosso discente? São discentes do curso de psicologia do semestre tal, do turno tal, ou, né, que esteja em tal semestre, então vocês vão definir. Número de vagas, são 15 estudantes do curso de psicologia que estejam entre o semestre, você vai definir. Como treinar, né? Qual vai ser o método que vai ser utilizado? Vocês também vão ter que definir. Que recursos, né? Não, a gente vai dar no formato de palestra. Não, a gente vai dar no formato de workshop, a gente vai ensinar, a gente vai ser algo mais dinâmico, mais prático. Ou não, a gente vai disponibilizar uma parte conceitual, depois a gente vai discutir alguns estudos de caso, sei lá, vocês vão definir, tá? Como vai funcionar o treinamento. É muito importante que vocês tenham em mente aqui, gente, principalmente, a experiência de vocês enquanto alunos, né? Vocês sabem o que fica cansativo numa plataforma virtual, né? Quanto tempo fica cansativo, né? Então, qual é a melhor estratégia? Você já tem alguma experiência nesse ramo, então é importante isso do outro lado, né? Enquanto discentes. Então, é importante vocês terem isso na cabeça na hora de fazer o planejamento. Em que treinar? Assunto ou conteúdo do treinamento? Eu vou precisar começar da base bem conceitual, bem inicial, o meu aluno já está, né, já mais ambientado com esse assunto. Quais são os assuntos que eu vou trabalhar dentro do conteúdo, né, do treinamento? Então, você vai definir, eu vou trabalhar esses 4 assuntos aqui. Eu vou fazer uma introdução, vou falar sobre isso, conceitual, depois eu vou mostrar a aplicação, não sei o quê. Vocês têm que mostrar o passo a passo. Por quem? No caso, a gente vai ter alguns que vão ser disponibilizados pelo conselho e outros vocês serão os instrutores. E aí vocês vão definir junto com a equipe de vocês quem vai ministrar o curso, tá? Então, é importante vocês definirem isso com antecedência para a pessoa se preparar, né? Preparar os slides, porque mesmo que vocês façam de maneira conjunta os slides, é importante que a pessoa que for ministrar o curso esteja muito ambientada, porque na hora não vai poder fazer uma cara, nossa, mas quem colocou isso aqui, né? A pior coisa, aí mostra um despreparo, mostra desorganização, então vocês têm que fazer isso tudo com muita tranquilidade e antecedência. Onde treinar, né? Local do treinamento. Em condições normais presenciais, a gente agendaria sala, a gente veria se teria necessidade de uma sala tipo auditório, sabe? Então, você tem lá as cadeiras separadas, ou não, a gente vai ter que promover discussões, então é importante uma mesa redonda. Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento de definir o local, tá? Não, a gente vai fornecer coffee break, tudo isso. Tem acessibilidade, né? Então, é importante vocês levarem isso em consideração. Diga, Bia. Professora, com relação... Travou para mim, Bia. Que a gente vai ministrar, vão ser online, todas online, ou alguma vai ser presencial? Isso. Professora, tá ouvindo agora? Ouvi agora sim. Eu queria saber, com relação às oficinas que a gente vai ministrar, elas vão ser online ou presenciais? Tudo online. Enquanto a UFPA, Bia, não definir, vamos voltar no presencial, a gente não vai voltar, tá? Eu acho que isso deve acontecer. Claro, esse cenário pode mudar, tá? Mas eu acho difícil ser uma mudança muito brusca de imediato. Mas se planeje para fazer tudo isso de forma virtual, tá? Até porque facilita o acesso de mais gente, né? Dos inscritos e tudo mais. Então, vamos nos planejar por virtual. Se for necessário, a gente faz alguma adaptação. Mas como não tem nem alguma
Não tem nem sinal. Alguém tem alguma sinalização da UFPA em termos presenciais? Eu acho que não. Então, é virtual mesmo, tá? E aí vocês vão ter que definir, viu, qual vai ser a plataforma, se vai ser pelo Google Meet, se vai ser alguma outra plataforma, se vocês precisarem, por exemplo, do Zoom, eu tenho como disponibilizar, entendeu? Isso tudo tem que ficar definido. Então, imagina que vocês planejem durante o curso, não, vai ser um momento que vai ter uma apresentação igual a gente fez as seleções, vai estar todo mundo junto, e aí depois a gente vai para salas individuais para promover discussões, ou, sei lá, condução de trabalhos. Imagina lá de elaboração de preparação para entrevista, ou mesmo elaboração, depois a gente vai para salas menores, e aí lá a gente projeta, a gente discute, a gente analisa currículo, para não estar todo mundo, a gente diminui, entendeu? Esse planejamento vocês vão fazer. Então, quando treinar, então a gente já tem aí, na verdade, a gente tem meses definidos, né, que a gente tem que ministrar, mas tudo vai depender desse planejamento, desse diagnóstico. Então, é muito importante para que você já comece aí a, pelo menos, entender, fazer como se fosse um esqueleto da programação, para depois vocês alimentarem, tá? Então, qual vai ser a melhor época, melhor horário? Porque lembrando que a gente vai, dependendo do perfil do treinando de vocês podem adequar isso, né? Mas imagina que sejam alunos dos semestres iniciais. Há uma flexibilidade menor em termos de horário, porque a carga deles de aula está maior no início do curso. É diferente de vocês que já estão finalizando a formação, entendeu? Isso tudo tem que ser levado em consideração. E para que treinar? Gente, vocês têm que definir quais são os objetivos do treinamento. Até porque depois na avaliação eu tenho que saber se de fato esses objetivos eles foram atendidos. Então, não basta, não, eu vou discutir sobre o assunto em entrevista de emprego. Não. Discutir por discutir, não. Discutir para quê? Para atender que objetivo, entendeu? O que eu pretendo ao final do treinamento. Então, isso é importante vocês definirem. E aqui vocês vão definir qual vai ser a tecnologia que vai subsidiar, tá? O treinamento de vocês, a execução de vocês, tá? E a última etapa, não menos importante, é a avaliação do treinamento, tá? Então, a gente vai, como ela vai ser virtual, provavelmente, né? Tudo indica aí que deve ser todo virtual, a execução do treinamento de vocês, a gente faz a avaliação específica para treinamentos virtuais. Então, a gente tem instrumentos de avaliação específicos para capacitações online virtuais, tá? Então, a avaliação do treinamento tem o objetivo de aferir a efetividade da ação educacional em termos de aquisição, retenção, transferência e impacto no trabalho das competências descritas na etapa de diagnóstico. Uma avaliação de treinamento deve servir também para retroalimentar todo o sistema, indicando fragilidades e potencialidade das etapas anteriores. Então, muito provavelmente, muitos de vocês já tiveram experiência com cursos ou palestras, que ao final vocês chegaram, mas o que eu aprendi mesmo no curso de hoje? No final, aquele professor, aquele palestrante ficou só contando caos lá, e aí eu não aprendi nada de novo, não. Aquele objetivo inicial ficou lá como objetivo inicial, e aí ele não foi atendido ao final do curso. Então, é muito importante que a gente avalie no final os objetivos foram alcançados, e aí entender a avaliação do curso, né? Ele foi efetivo, ele de fato deu subsídios para o desenvolvimento das competências, para a aquisição de novos conhecimentos, né? Novas habilidades. Então, é importante a gente ter claro isso, tá? E aí, como medidas, né? A depender do ramo de atuação, gente, do curso que eu vou promover, do treinamento, eu tenho várias avaliações de resultados, né? Que vão justamente mostrar o impacto daquele treinamento no trabalho efetivo daquele trabalhador, tá? Eu posso ter medida de resultados, depois de um treinamento que foi oferecido em termos de atendimento, e aí eu fui lá e avaliei, eu disse, agora eu tenho um número de clientes muito mais satisfeitos, né? Então, eu tenho um aumento da minha produtividade, entendeu? Então, eu tenho vários indicadores no final que eu posso aferir
que é justamente para avaliar a efetividade do treinamento que foi ministrado. Então, eu posso ver esses resultados em termos de redução de custos, melhoria da qualidade, tá? O índice de erros diminuiu, o volume de retrabalho diminuiu, tá? Então, agora eu faço muito mais coisas corretas, completas do que antes. Ou mesmo economia de tempo. Agora eu demoro muito menos para fazer, porque agora eu sei pelo caminho certo, eu sei utilizando o procedimento correto. Então, é importante. Então, vários indicadores que eu posso aferir, que é justamente para avaliar a efetividade do resultado. Porque, efetivamente, gente, diferente do que era no passado, você vai lá, faz um treinamento, aí nem vinculava nenhum impacto no meu trabalho propriamente dito. Não, aqui eu tenho uma relação direta, tá, entre o treinamento que foi promovido e os resultados que eu quero buscar atingir, e eu tenho, mais do que isso, indicadores, eu tenho métricas que poderão avaliar efetivamente os resultados do treinamento que foi promovido, entendeu? Então, não é, não, pronto, foi promovido o treinamento, todo mundo foi, e aí o resultado, quanto isso mudou a minha vida no meu trabalho, não é importante. Não, eu tenho como aferir. E aí eu tenho como aferir isso não só em termos de resultado, mas também em nível, né? No nível organizacional, de pessoas, de cargos, ou até mesmo no nível do treinamento que está sendo oferecido. Modelos de avaliação que podem ser utilizados, tá? Dentro desse processo, lá no final do subsistema. Então, vai depender, claro, do que eu quero avaliar efetivamente. Eu posso ter 3 níveis de avaliação: avaliação de reação, avaliação de aprendizagem e de avaliação de impacto do treinamento no trabalho, tá? Ou comportamento no cargo, ou da transferência de conhecimento. O que é isso efetivamente? O quanto aquele procedimento que eu aprendi, aquele método, veio efetivamente para a execução do meu trabalho, para melhorar o meu trabalho propriamente dito, entendeu? Então, isso é o impacto do treinamento no meu trabalho. Avaliação de reação é compreendida como o nível de satisfação dos participantes com a programação, o apoio ao desenvolvimento do curso, a aplicabilidade, a utilidade e os resultados do treinamento. Então, no nosso caso, gente, a gente não vai aplicar a avaliação de impacto do treinamento no trabalho, porque a gente não vai ter essa oportunidade, a gente não está vinculando a competência a uma organização ou um cargo propriamente dito, né? Então, eu não vou poder fazer essa vinculação qual foi o impacto depois da capacitação na execução do trabalho daquele discente. Não, então a gente não vai selecionar esse modelo de avaliação, tá? Mas eu posso sim e devo fazer avaliação de reação. E aí é que é basicamente entender se foi satisfatório, né? Usando o nome atual aí dos adolescentes, satisfação dos participantes com a programação, com o conteúdo que foi apresentado, entendeu? A avaliação de aprendizagem refere-se ao grau de assimilação e retenção dos conteúdos ensinados no curso, medida em termos dos scores obtidos pelo participante em teste e prova. É comum, gente, a gente fazer também, antes do curso e depois do curso, essa avaliação de aprendizagem. Claro que lá vai ser uma avaliação muito simples, com relação ao conteúdo que está sendo oferecido, ministrado, mas de forma bem imediata. Então, eu vou ver ali, né, logo depois do curso, quanto ele aprendeu sobre aquele assunto. O que não garante em nada que depois de 30 a 60 dias, que quando é realizada a avaliação de impacto no treinamento, no trabalho, ele, de fato, tenha aprendido ou mesmo tenha transferido, utilizado aquele método ou aquele procedimento para a melhoria do seu trabalho. Entendem a diferença? Eu posso fazer, não, tá ali logo fresquinho, né? Então, eu vou lá e faço essa avaliação de aprendizagem. E aí, depois de 30 a 60 dias, eu faço a avaliação do impacto no trabalho, que é quando eu vejo, olho para o lado e digo, olha, nossa, ele já veio, já aplicou, né, o que ele aprendeu no curso. Então, é essa avaliação de impacto. A avaliação de reação, a avaliação de aprendizagem, vocês, por exemplo, podem utilizar dentro do planejamento de vocês, tá? E aí vocês vão definir qual dessas modalidades, tirando essa última, que não cabe a gente, mas qual das 2 primeiras vocês aplicariam no treinamento de vocês. Alguma dúvida, gente, com relação a essa avaliação? Vocês entenderam? Em que momento aplicar cada uma delas? O porquê da gente não aplicar a terceira? Ficou claro? Sim. Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação a essas ferramentas?
Professora, eu tenho só uma Diga. dúvida que eu não perguntei na hora, Era sobre o treinamento, né, que a gente vai... a senhora falou que tinha uma pessoa para poder fazer o treinamento. Eu queria saber se pode ser mais de uma pessoa, só tem que ser uma mesmo do grupo. Não, pode. Isso aí é total autonomia de vocês, tá, Amanda? Podem ser todos, pode ser um, pode ser mais de um. Se vocês forem fazer, não, vai ter uma apresentação inicial que vai ser feita pela Amanda, mas aí cada outro integrante do grupo vai coordenar uma atividade com outros, né, com os aprendizes em salas individuais. Agora, pela sanidade mental desta professora, é importante que os treinamentos não sejam no mesmo dia, tá? Agora que eu me toquei disso, é muito importante que não seja no mesmo dia, porque eu vou estar junto com vocês, acompanhando, dando todo o apoio. Por isso que é importante fazer um planejamento onde não sobreponha os cursos de vocês, tá, gente? Por favor. Mas a gente vai definir junto todas essas datas, tá? Só a gente ter o resultado do nosso diagnóstico a gente faz. Então, aqui é uma escala, um modelo de avaliação de reação ao curso, tá? Então, quanto à programação, eu tenho acesso a esse instrumento na íntegra, tá, gente? Se vocês quiserem depois, se vocês definirem que é esse que será aplicado, tem um livro lá no GESCOM, acho que ele está todo digitalizado, que ele fala exclusivamente sobre treinamento, desenvolvimento e educação. Eu vou ver que aí eu posto lá na plataforma, que aí tem instrumentos, tem toda essa parte conceitual que a gente está trabalhando na aula de hoje, tá? Então, é um livro muito bom, que é muito utilizado por profissionais de psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, só para vocês saberem, né, aqui uns exemplos. Quanto à programação, clareza na definição dos objetivos do módulo do programa, compatibilidade dos objetivos do módulo com as suas necessidades de treinamento, carga horária programada para as atividades teóricas, ordenação do conteúdo programático, carga horária programada para as atividades práticas, carga horária diária, adequação do conteúdo programático aos objetivos do módulo. E, claro, gente, vocês podem se guiar por esse instrumento, mas podem investigar outros na internet, podem elaborar o de vocês, não tem problema nenhum. Apoio ao desenvolvimento do módulo, qualidade das instalações, qualidade de organização do material didático distribuído, quantidade de material didático distribuído, aplicabilidade e utilidade do treinamento, utilidade dos conhecimentos e habilidades enfatizados no treinamento para a resolução de problemas de trabalho. Então, aqui você tem várias assertivas que você pode utilizar, tá? E aí vocês vão definir aqui, vocês acham que se adequa melhor à realidade do treinamento de vocês, tá? Suporte organizacional. Aqui, escala de reação ao desempenho do instrutor. Então, aqui fala especificamente sobre o desempenho do professor instrutor, tá? Domínio do conteúdo, entrosamento com os participantes, desempenho didático. Aqui, especificamente de cursos à distância, que poderia ser utilizado no nosso caso, tá? E aí, eu posso disponibilizar para vocês depois... Esse livro, eu vou ver se ele está todo digitalizado, para que vocês tenham acesso a esse tipo de ferramenta, tá? Que vocês vão poder utilizar no curso de vocês, ao final do curso de vocês. Então, qual seria a ideia? Vocês podem tanto aplicar, por exemplo, logo depois disponibilizar um Google Forms, por exemplo, terminou o curso, aí você disponibiliza, igual a gente faz nas seleções, um link, tá? De acesso ao instrumento. Ou vocês podem mandar depois, tendo a lista de participantes e os e-mails deles, aí vocês encaminham para o e-mail deles. Claro que o fato de vocês disponibilizarem logo no momento que eles estão presentes virtualmente, vai ser muito mais efetivo o resultado, tá? Então, mas isso tudo vai ficar a cargo de vocês, como será executado, como será planejado, tá? O passo a passo de todo o planejamento de treinamento e desenvolvimento e educação, tá? Gente, deu para entender qual é a nossa responsabilidade nesse planejamento? O que eu estou esperando de vocês? O que a gente precisa fazer? Alguém tem alguma dúvida? Que ficou claro, assim, essa parte conceitual, esse passo a passo importante para o planejamento? Diga, Amanda.
É só para relembrar o que a senhora quer que a gente faça, né? Pelo que eu entendi, a senhora quer que a gente faça primeiro o planejamento da capacitação, nessa questão da gente ver quem vai ministrar, aquelas etapas todas bonitinhas. Aí depois os resultados, depois fazer a avaliação do treinamento, né? Aí dependendo do tipo que a gente vai escolher ainda uma das duas de reação ou daquela outra lá de esqueci o nome agora. Aprendizagem. Uhum. Aí são essas duas etapas só, para a gente colocar tipo um relatóriozinho e mandar para a senhora ao final do curso. É isso. Exatamente, isso mesmo. E aí, nesse caso, Amanda, você vai colocar desde o diagnóstico, tá? Porque a gente vai fazer, né? Então, o objetivo é que você tenha esse ciclo todo, vocês vão conduzir todo esse ciclo, tá? Mas, claro, que o que vai exigir mais de vocês? O planejamento e a execução, onde vocês vão colocar ali o planejamento passo a passo mesmo do que será feito, quem será treinado, quando será treinado, né? Qual vai ser a carga horária do curso, qual vai ser o conteúdo que vai ser abordado, a gente vai fazer isso no formato de palestra, quantas pessoas vão conduzir essa primeira etapa, não, a gente vai poder fazer uma parte prática. Isso tudo vai depender também, gente, do conteúdo que vai subsidiar a palestra ou a capacitação de vocês, né? Se é um conteúdo mais teórico, né, fica mais no formato mais de palestra do que efetivamente do workshop ou de algo mais interativo, tá? De algo mais prático. Mas isso tudo vocês têm total autonomia. Mas eu vou querer, ao final do nosso estágio, que vocês me entreguem. Vamos ter 2 produtos avaliativos neste semestre para fechar, tá, gente? O que vocês já estão conduzindo, que é a avaliação do ERE, então, ao final, vocês vão elaborar aquele relatório que vocês já sabem, já fizeram, né? Já disponibilizei a versão que eu revisei da última vez e disponibilizei para as faculdades, tá? Então, vocês vão ter. E esse, que na verdade vocês já vão estar executando, é só consolidar num arquivo, num relatório, que onde vocês vão me colocar diagnóstico. Qual foi o resultado do diagnóstico? Como foi aplicado? Planejamento e execução. Como é que a gente vai fazer? Como é, no caso de vocês já terão sido já vai ter sido feito também, né? Executado. Mas o planejamento a gente vai construindo junto. Eu quero que vocês compartilhem tudo comigo. Olha, professora, a gente está pensando em fazer isso. O que a senhora acha? Porque aí eu não vou deixar, gente, vocês na fogueira. Não é assim, façam, e aí vocês vão e seja o que Deus quiser. Não, não é assim. A gente está trabalhando com discentes reais, a gente está trabalhando com expectativas reais. Então, por isso que é importante todo esse planejamento, tá? Vocês sabem como é que é. Então, por isso, a gente fazendo tudo de forma bem organizada, com tempo, para que vocês tenham feedback, que a gente possa discutir e conversar, né, sobre todas as etapas, como vai ser a gente pode pensar junto alguma atividade prática. Professora, a senhora tem alguma ideia do que a gente pode fazer? A gente discute junto, entendeu? Então, o passo a passo desse planejamento antes da execução, a gente vai fazer. Agora, pensando nisso, no tempo que a gente tem, eu acho que a gente vai ter mesmo, basicamente, agosto, aí setembro e outubro seria para execução e entrega do relatório, efetivamente, né? Eu acho que é mais factível esse cronograma, né? Alguma dúvida mais, gente? Algum comentário? Podem ficar à vontade. Ficou claro? Sim? Alguma dúvida? Ainda sobre o diagnóstico, no caso que o diagnóstico, né, tem todos aqueles cursos, né, que vão escolher, os alunos vão escolher, a gente vai fazer, tipo, mais geral, assim, a parte geral, ou só o curso que a gente vai ficar a cargo, o grupo vai ficar a cargo, que a gente vai falar? Não, aí cada grupo vai se debruçar sobre o seu curso, tá? Nessa primeira fase de diagnóstico, como todo mundo está envolvido, aí todo mundo vai trabalhar nela, tá? Ajudar a compartilhar e tudo mais, a depois consolidar os resultados e tudo mais. Disponibilizar o Google Forms lá, né? Aí, munido dos resultados, e aí cada grupo vai trabalhar na sua capacitação. Então, a gente conduzindo até o dia 15, na nossa próxima aula, dia 17, a gente já vai ter o diagnóstico, a gente vai definir qual grupo vai ficar com cada capacitação, e aí a gente vai começar as orientações em relação ao curso. E aí vocês vão ter que começar a estudar, gente.
munido do resultado diagnóstico, é planejamento. Ó, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e a gente não vai ter muito tempo para isso. Então, não pode mais. Ah, não, professora, ninguém fez. Ah, não, passou. Não podemos. A gente vai estar lidando com demanda real mesmo. E vocês sabem, depois que não é nada simulado, a gente vai fazer e vai gerar uma expectativa, sim, das pessoas quererem fazer o curso, das pessoas aprenderem, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma coisa de qualidade. E eu vou dar todo apoio e orientação possível para vocês, tá? Necessária que vocês queiram. Diga, Amanda. Não, que a Bia já fez o formulário, só que eu queria saber se precisa acrescentar alguma coisa, alguma informação de semestre do aluno, alguma coisa assim. Se é preciso ou não tem importância acrescentar isso. A gente tinha conversado sobre colocar, não foi até para a gente ter uma ideia de que curso está vinculado, por exemplo, aos primeiros semestres, porque a gente vai disponibilizar para todo mundo, né? Mas eu acho uma informação relevante, tá? Porque aí a gente vai saber, por exemplo, quem solicitou o curso de currículo. Os resultados mostraram que quem está no final do curso, para a gente, faria, assim, claro que pode ser um assunto de interesse desde o primeiro semestre, porque vocês começam a disponibilizar currículo desde o primeiro semestre, né, para vaga de estágio e tudo mais. Mas para entender o perfil, né, de quem solicitou, por exemplo. Sim, Bia, porque aí depois a gente vai disponibilizar todo o nosso contato com eles, vai ser por e-mail, né? Para disponibilizar, por exemplo, o link, ver o número de inscritos. Porque aí, ó, desse diagnóstico a gente vai ter o levantamento. E aí depois a gente vai ter que abrir inscrição, gente, tá? Porque aí imagina, o primeiro curso lá eu tenho 3 cursos, aí vocês vão dizer, não, a gente vai abrir 15 vagas. Vocês vão definir o quantitativo. E aí eu vou ter que saber quem eu vou encaminhar, né? E aí vocês vão ter que disponibilizar a inscrição. Aí vocês vão ter que ver, então é importante ter contato deles. E aí vocês vão ver, vai ser por um Google Forms, vai ser como é que vocês vão disponibilizar para eles se inscreverem, entendeu? É por e-mail, mande e-mail até o período tal, vamos definir o período de inscrição. E aí, os 15 primeiros, deixando isso claro na comunicação que vocês vão fazer com eles, tá? Para depois eles não ficarem com raiva. Não, ninguém me deu um retorno de quantas vagas eram e tudo. Então, quando vocês forem convocar para definir os inscritos, é muito importante ter isso claro, tá? Vamos abrir um período de inscrição para o curso e o número de vagas é X, né? Então, fechado o número de vagas, a gente não tem como disponibilizar para mais gente. Deu para entender, gente? Mais alguma dúvida por agora? Eu sei que surgiram várias depois, mas só para a gente começar os trabalhos. Diga, Bia. Só para deixar claro, gente, eu criei lá o formulário, eu fiz já um parágrafozinho, uma introduçãozinha lá, mas quem quiser alterar alguma coisa no texto ou mesmo acrescentar mais alguma informação que vocês queiram pedir, é só alterar lá. Se vocês não conseguirem acesso, vocês mandam um e-mail para mim, que aí eu libero para vocês. Muito bem. Então, estamos conversados, gente. Lembrando que vocês têm até quinta-feira para fechar esse instrumento e mandar para mim para eu revisar. Então, até sexta-feira a gente vai ter a versão final, para segunda-feira disponibilizar para consulta geral dos alunos. Aí, nesse momento da consulta, é papel de todo mundo compartilhar para que a gente tenha um maior volume de informações possíveis que pode retratar, de fato, né, representar a necessidade e a realidade dos nossos discentes, tá? Do curso de psicologia, lembrando que a gente fechou para a psicologia, tá? E aí depois, claro, dependendo do curso, vocês vão definir também, público-alvo é só aluno de psicologia, é de tal semestre, não, pode ser qualquer, lembrando que a gente não vai conseguir também disponibilizar um número de vagas grande, então a gente não vai dar conta de atender com qualidade muita gente. Então, isso tudo vocês vão definir depois, tá? Então, por favor, gente, vamos manter esse planejamento. A gente já atrasou uma semana, vocês estão vendo que é muito detalhezinho, vocês vão precisar se debruçar, estudar, levantar informações, preparar slides, definir um monte de coisas, etapas, que são muito importantes para o trabalho de vocês, tá? Então, a gente não pode deixar para cima da hora, senão não vai ficar uma coisa de qualidade. Beleza?
Tudo bem, gente? Então, quinta-feira a gente se vê, tá? Para a gente continuar conversando sobre os levantamentos que vocês tinham feito, né? Direcionado para mim, que vocês queriam que a gente se debruçasse mais. E também, claro, trabalhando especificamente sobre o nosso trabalho agora, tá? Eu vou ver se eu trago esses modelos, esses materiais, disponibilizo para vocês especificamente sobre o planejamento, o modelo de treinamento, alguma coisa que vocês tenham base, para vocês verem como vocês podem estruturar esse planejamento, tá? E aí, um instrumento também, modelo de avaliação de reação de aprendizagem, que vocês podem aplicar. Beleza? Nenhuma dúvida mais? Ficou claro, gente, qual é a nossa missão? Uma das, né? Muito bem. Então, Bia, qualquer coisa, vocês compartilhem comigo quando vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa, tá? Já tô com meu celular de novo, já tá tudo ok. E aí, a gente se vê na quinta-feira, tá? Eu já coloquei a aula anterior que eu não tinha postado, já postei. E aí, terminando aqui, também já vou postar lá para que todo mundo tenha acesso, ok? Vou terminar. Professora, Diga. eu disponibilizei o link para o acesso no formulário lá no grupo, caso a senhora já queira ver também e fazer o... Ah, tá. Obrigada. Tá lá. Tá bom, brigadão. Vou parar a gravação.